Olha a moto aí, minha gente. Bonitona de noite, ó. Cara, essa moto é muito magrinha, viu? Isso deixa ela fácil de pilotar demais. Aqui, vocês têm visto esse negócio da censura, bicho? Que loucura esse negócio, hein, cara? Eu queria conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui hoje. Então, aqui vão meus pensamentos sobre o tema. É o seguinte, uma dúvida que eu fiquei, que eu tenho, que é muito grande sobre isso, é o seguinte. Olha só, eu acredito que esses caras que estão fazendo a censura são pessoas que acreditam que estão defendendo o lado certo, estão defendendo o lado do bem, sabe? E eu fico pensando nisso assim, esses caras não são assim pessoas que acreditam que são do mal, sabe? E eu fico pensando, e todos esses caras, eu acredito que eles, em algum momento, eles acreditaram na liberdade, que a liberdade é uma coisa boa, positiva, que deve ser defendida e tudo mais. E eu fico imaginando o seguinte, quando é que esses caras deram esse pulo, sabe? Fizeram esse movimento de deixar de acreditar na liberdade, de passar a acreditar que é tipo assim, liberdade, vírgula, sabe? Liberdade só se for para falar o que eu quero, só se for para falar coisas as quais eu defendo. Se não for para falar as coisas as quais eu defendo, aí não é liberdade, aí pode ser classificado como discurso de ódio ou outro nome qualquer que se queira dar. Uma questão que eu considero que é muito importante é que é o seguinte, a liberdade, existem vários problemas com ela, sabe? Não é pelo fato que a gente tem a liberdade que está tudo solucionado. Pelo contrário, por exemplo, o fato de existir uma liberdade de expressão já pressupõe que um monte de gente vai falar besteiras, um monte de gente vai falar coisas idiotas, digamos assim. Porém, esse, no meu modo de ver, é um mal menor, entende? As pessoas deveriam ter o direito de ser idiotas, sabe? E aí você combateria essas idiotices com informação de qualidade e também com notícias verdadeiras, né? Porque você tem a questão das falas idiotas e você tem também a questão das notícias falsas, né? E eu acredito que a melhor forma de se combater as notícias falsas é através da informação de qualidade, informação verdadeira, sabe? Porque na era que a gente está, que é a era da informação, eu acredito que é um pouco complicado da gente ficar tentando parar as pessoas, sabe? Me parece que é um pouco como se fosse enxugar gelo. Você nunca vai conseguir chegar numa questão realmente efetiva. Você nunca vai conseguir parar todas as pessoas que você gostaria de parar, né? Porque sempre vão surgir novos entrantes aí nesse mercado e vai ter sempre surgindo pessoas novas, canais novos falando. E como existe uma ressonância na sociedade, como tem pessoas que se identificam com isso, é uma questão que, assim, me parece muito que é uma batalha que não pode ser vencida, né? Mas é logicamente que eles estão tentando vencê-la a qualquer custo. Essa questão, para mim, tão próximo das eleições, denota muito um desespero daqueles que querem ver um dos lados vencedor, né? E isso é uma coisa muito ruim, porque é essa questão, aquilo que eu estava falando no começo do vídeo. Você defende, digamos assim, um sistema que é o sistema democrático, desde que seja o seu lado que vença, sabe? Então, toda aquela questão dos pesos e contrapesos, ou então da alternância de poder, vai por água abaixo, né? E essas pessoas que estão defendendo esse sistema e defendendo essa censura, e defendendo tirar a voz de quem quer que seja,
eles acreditam que estão defendendo o bem, sabe? Olha lá, o sinal fechou lá na frente agora. Vamos ver se vai dar tempo dele abrir e a gente passar nele com ele aberto. Sabe o que me lembra esse momento que a gente está vivendo agora? Me lembra a Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que eu gosto, né, de estudar, de pensar como é que todas aquelas coisas horríveis foram possíveis, né? E o que eu já estudei sobre esse assunto é que as medidas foram sendo tomadas de forma paulatina, foi tudo de uma forma bastante lenta e a violência foi escalando passo a passo, sabe? Não foi uma coisa que aconteceu assim de uma só vez. Agora é um autoritarismo, não. O autoritarismo vai ganhando terreno, passo a passo, até que chega uma hora, senão vai fechar. Até que chega uma hora que fica difícil de lutar contra ele, sabe? Então, assim, me chama muita atenção. Eu acredito, olha, o cara passou o sinal vermelho. Eu acredito que pelo momento que a gente está vivendo, o pessoal que está fazendo isso está dando um tiro no pé, sabe? Porque eu quero crer que as pessoas estão vendo o que está acontecendo e que o voto, na verdade, majoritariamente será do sentido contrário do sentido que esse pessoal espera. E olha só para você ver, uma outra questão que tem com relação a essa questão de ganhar democraticamente e tudo mais e tal, vai no sentido que é o seguinte: será que você deve querer ganhar a qualquer custo, sabe? Ganhar independentemente do que quer que você tenha que fazer, sair fora das regras do jogo e extrapolar e perder, assim, se eu fosse falar perder a elegância, ia ser até usar um eufemismo aqui, porque eles perderam, logicamente, que muito mais do que a elegância, né? Perderam a elegância, a honestidade, né? A dignidade, perderam já muito mais coisas, muito mais importantes do que só a elegância. Então eu considero essa questão aí da censura uma questão muito prejudicial, mas é bom que a gente veja isso acontecendo, porque a gente vendo o que está acontecendo, a gente tem a oportunidade de se posicionar de forma contrária, sabe? E isso é algo muito importante. Cara, você vê isso constantemente em todos os lugares. Olha só, veja bem, eu sou uma pessoa que raramente eu consumo conteúdo do Lula, sabe? E aí teve lá aquele podcast do Lula no Flow, e eu tive o podcast colocado pra mim no YouTube várias vezes, sabe? Toda hora me aparecia o podcast, toda hora aparecia Flow e tal. Aí beleza. E poucos dias depois teve o podcast do Bolsonaro no Inteligência Limitada. Bacana. Aí, bicho, eu comecei a assistir. E tal. Passou um tempo, no outro dia, eu peguei e parei de assistir, fui para outros vídeos, que o podcast é muito longo, né? E tal. E aí eu voltei e queria assistir novamente, sabe? Retomar, né? Cara, quem disse que eu conseguia achar o podcast, velho? Não conseguia de jeito nenhum, velho. Sabe? O podcast sumiu, sabe? Pra mim. Então, assim, fica muito bem demonstrado que está acontecendo realmente uma manipulação, né? Ou seja, a plataforma me parece que ela estava forçando um conteúdo e me ofertando aquele conteúdo de uma forma que não seria natural, e ao mesmo tempo estava escondendo um outro conteúdo, sabe? Então é uma questão que não pode ser boa, né? Não tem como ser boa. Então era isso aí, meus amigos. Queria deixar essa palavrinha com vocês. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e valeu!